Olá, amostrados e amostradas, está no ar mais uma edição do nosso podcast, que é uma grande sala de estar para os nossos empreendedores do Recife trazerem suas histórias, contribuições, o que deu certo, o que não deu, mas enriquecer muito a sua história que está aí do outro lado, tanto você que pensa em empreender, ou você que já tem uma trajetória, já empreende há um certo tempo. Mas vamos lá para esse podcast que é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, gravado aqui na sede do Desenvolve Recife, no bairro de Santo Amaro, no bairro central do Recife, em Santo Amaro. Aliás, Santo Amaro é do lado da Boa Vista, tá tudo ali misturado, centro expandido, como eu disse da outra vez. Mas vamos lá. Gente, nem sempre o caminho é reto. Às vezes, empreender é traçar rotas que passam por mundos diferentes. Nosso convidado de hoje já foi músico em eventos, sócio de hamburgueria, investidor de carros e imóveis e hoje dedica toda a sua energia à terapia com hipnose. Terapia com hipnose. Numa transição que começou na pandemia, ele também encontrou na hipnoterapia um propósito de vida e também uma nova forma de empreender, por isso que ele está aqui. Então, a partir de agora, a gente conversa com Leandro Silva. Seja bem-vindo, Leandro. Prazer em reencontrá-lo. Ah, que bom. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo do futuro. E uma coisa muito interessante que você falou, antes de qualquer coisa, na sua abertura você falou, comentar coisas que deram certo e coisas que deram errado. É muito interessante como as pessoas não publicam, não divulgam e não comentam o que deu errado. Os fracassos, né? Só que os fracassos são extremamente importantes. Exato. Né? Por dois motivos. Primeiro que quando a gente só vê sucesso, a gente se acha a pior pessoa do mundo. Por que todo mundo está fazendo sucesso e eu não faço? E a gente acha que foi fácil esse sucesso também, Exatamente, né? Exatamente. Não é bem assim. A gente usa aquilo como régua, né? E se tá todo mundo bem, por que só eu que tô mal? Eu sou a pior pessoa do mundo. E não é assim. Para cada uma pessoa de sucesso, a gente tem ali uma centena, milhares de pessoas que ainda estão no caminho. Não é que elas fracassaram, né? E quando você divide não é o fracasso, mas o aprendizado, você evita que aquela outra pessoa cometa o mesmo erro ou vá pelo mesmo caminho, caso ela escolha aí. Então é bem interessante. E a gente acha que o fracasso é uma situação definitiva, mas ela é transitória, ela é uma passagem. Exatamente. Se a gente conseguir encarar dessa forma, né, Leandro? É um aprendizado, né? Uhum. É um aprendizado, porque eu sei que eu já entrei sem ligar a seta da conversa, mas você não me atropelou. Não é? Aqui a gente tá jogando bola. Uma coisa que a gente precisa entender. Depois a gente volta na conversa de como eu cheguei até aqui. Mas porque é a minha primeira pergunta. É a primeira pergunta. Mas eu acho que é muito importante o seguinte. Digamos, para você que está aí, digamos que essa mesa aqui, ela seja todo o conhecimento da humanidade. Né? Esse parafuso aqui é todo o conhecimento que eu acho que existe. Eu sei que sei. Aliás, eu sei, mas eu não conheço. Eu sei que existe aqui. E uma formiguinha aqui dentro é o que eu sei. Ou seja, a maioria das coisas, a imensa maioria das coisas a gente não sabe. Então a probabilidade de errar e de trilhar o caminho, de buscar conhecimento é infinitamente maior do que de acertar. Então o erro faz parte, é aprendizado. Mas vamos voltar. Vamos à primeira pergunta. Vamos. Eu já lhe encontrei no rádio 20 e tantos anos atrás como músico, graduado da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje a gente se reencontra você como terapeuta. De lá para cá, como foi essa transformação? Porque ele não deixou de ser músico, você ainda faz música, a gente se encontra às vezes nos shows e tudo mais. Mas como foi essa trajetória, Leandro? É interessante porque, e é legal contar isso, porque mesmo meus amigos não sabem, né? Que a gente não tem tempo de conversar, mas enfim. Aparentemente não faz o menor sentido, mas quando eu contar vai fazer todo sentido. Eu sou formado em música, eu trabalho com música. Eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade, né? Na minha família não tinha nenhum músico. Meu pai começou nas festas de empresa e 30, 40 anos depois eu passei a fazer eventos para a empresa, mesmo Olha formato só. que o meu pai era cantor e tal. Então sempre tinha banda que tocava e sempre tinha o pessoal que trabalhava nas empresas que ia lá dar uma canjinha e cantar. Ele começou a aprender violão, eu comecei a aprender também. E aí fiz o nível médio de música, que é o Centro de Criatividade, aqui também no bairro do Recife. Depois fiz a Federal com música. E até os 30 anos da minha vida, eu trabalhei exclusivamente com música.
E foi uma trajetória bacana, Foi interessante, uma trajetória feliz. interessante. Eu consegui trabalhar com nomes nacionais, nomes locais, então cheguei a tocar com Lenine, com Elba, enfim, aqui com Nena. Até hoje eu sou produtor e guitarrista de Nena. Enfim, com Silvério André, com Pessoa Silvério, com o Spock Frevo, já fiz turnê com o Spock Frevo, enfim. Aqui dentro da cidade eu consegui chegar num patamar interessante, né? E aí começa uma história engraçada, assim, entre aspas. Eu disse, chegou uma época na minha vida que eu disse, poxa, músico é legal, mas eu quero um pouco mais. E na minha cabeça, daquele momento, é se eu vou ser cantor. Porque o cantor era um nível acima. E aí comecei a cantar. Luiz Gonzaga já dizia, né, que o tocador que canta ganha o cachê duplo. Exatamente, exatamente. E aí, uma coisa interessante para quem é empreendedor, assim, abrindo parênteses, eu vou fazendo link com a minha história. Como na minha família eu não tive nenhum empreendedor, não tive nenhum músico, eu hoje olhando para trás, eu considero que eu era um trem sem freio. Porque eu ia, não tinha orientação, não tinha pessoa, pare. Aqui não é legal, faça, entendeu? Não tinha isso. Você foi quebrando a cara. Muito. Né? Você foi lá. Muito. Eu digo que hoje tudo que eu falo é fruto de 50 anos de erro. Eu sou quase um cinquentinha, né? Então, é fruto de 50 anos de erro e você vai indo. Mas enfim, na minha cabeça, daquele momento, você cantou é legal, tal. Aí tem um detalhe. Eu cantava muito mal. Era péssimo, não é que era ruim. Inimigo não. do ritmo. Não, era horrível. E como é que Rufino tá rindo, não sei porquê. Não, Rufino, não ri de mim, não, Rufino. Eu tô abrindo meu coração aqui, Rufino. Eu também tô rindo. Mas não, deixa pra rir daqui a pouco, e a coisa fica pior, entre aspas. E aí o que acontece? Outra coisa que eu percebi é que, assim, eu sempre fui muito amostrado, então eu sempre ia. Mas eu não prestava atenção em algumas coisas. Então, algumas pessoas, pô, tu canta muito mal, ou isso tá errado. E eu simplesmente ia, né? Que é aquela história, força de vontade demais também não convém, você precisa parar. Enfim, eu costumo dizer que isso era uma época que eu vendia drogas, porque eu vendia a droga do meu show. Agora são 3 pessoas rindo dentro do estúdio. 4 comigo. Era muito ruim, entendeu? E eu hoje entendo por que eu não voltava, ninguém me contratava de novo. E eu acho, só que vê como é louco isso. Na minha cabeça eu não cantava tão mal. Como eu não prestava atenção nem no que eu fazia, assim, eu simplesmente fazia. E foi, tal e tal. E aí teve um dia, eu fui fazer aula de canto. Eu tinha passado pelo conservatório, Sim. canto coral, fiz tudo isso, mas ainda, né? Digamos que numa linha de normalidade no zero, eu era menos 50. Era muito ruim. E aí eu fui fazer aula de canto, depois de algumas tentativas, eu achava que eu cantava bem e tal. Aí encontrei uma professora, ela até morava aqui perto, assim, aqui nesse edifício módulo, Sim, esse redondo que sim, tem aqui, fui sim. fazer aula particular, beleza. Aí eu cheguei lá, ela era mãe de uma amiga minha lá da Federal. Não, minha mãe dá aula, tá, beleza, vamos lá. Eu me achando, eu sei cantar, eu vou lá, né, pra dar aula pra ela, enfim. Aí quando cheguei, a gente começou a bater o papo, eu digo, pô, ela é massa e tal. Isso eu no auge dos meus 24, 25 anos. Não, acho que um pouquinho antes, enfim, não importa. E aí, quando terminou o nosso belo papo, ela disse, meu filho, cante. Se eu pegar o violão, não, cante a capela. Pra quem não sabe o que é a capela é você cantar sem nada, né? Sem instrumento, sem nada. E eu comecei a cantar, cantei uma música inteira, achando que tava abafando. Quando eu terminei de cantar, ela, com a sinceridade fúnebre, olhou pra mim e disse, meu filho, como você é desafinado. Meu mundo caiu. Meu irmão, meu mundo caiu, mas na mesma hora caiu uma ficha gigante na minha cabeça. Eu disse, porra, eu não sei cantar. E que bom que ela disse isso, né? Primeiro porque ela era uma técnica, ela precisava dizer isso. Você tava pagando a ela, né? Lina, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque mudou uma ficha, assim. Porque todo mundo me dizia. Só que como eu sou uma pessoa que brinca e tal, eu não acreditava, é meu amigo e tal. Mas aquilo mudou a ficha de um jeito que eu comecei a me dedicar, que depois ela disse que eu passei a ser o melhor aluno. Eu sempre fui muito empenhado, enfim. Aí, resumindo, passei a cantar, e passei a voltar no show. Digamos que hoje eu tô no zero. Antes era menos 50, evoluí, tô no zero e tal. Não passo vergonha e volto. Consigo voltar. Enfim, seguindo. Aí, dentro de tentar vender shows e tal, eu ligava para as empresas, também não sabia como era, pegava uma lista telefônica ali, né, para pegar contato de empresa e tal, tudo muito rudimentar.
E aí passei a... Já que eu tô ligando para as empresas para vender o meu show, eu conheci o pessoal de cerimonial, vou começar a vender também esses eventos. E aí passei a trabalhar com eventos. Então, quando eu tinha mais ou menos Você fazia ali... o quê? A organização total desse evento? Você terceirizava tudo. muita coisa? Era evento que tinha música necessariamente ou que não tinha música toda vez? A princípio era só com... Eu queria vender música, depois eu passei a vender tudo, terceirizando, então buffet, decoração e tal. E aí, com o tempo, eu passei a dominar aquela expertise e aos 33, por volta mais ou menos 33 anos, eu montei a empresa chamada Recife Eventos. E passei concomitantemente a trabalhar com música, continuei trabalhando com música e passei a fazer evento corporativo. Sei. Né? E foi indo. Nesse intermédio, eu sempre gostei muito de analisar pessoas, de comportamento e tal. E aí comecei a pesquisar sobre treinamentos corporativos. Então, treinamento de liderança, trabalho aqui, papapá. E dentro da empresa eu montei um setor que trabalhava com treinamentos para a empresa. Foi massa, assim, estava tudo indo muito bem até a pandemia. Né? Então, continuei com música, só que menos com a música, com eventos e com treinamentos. Na pandemia, quando parou tudo... Você mesmo fazia o treinamento? Não. Aí tinha uma psicóloga e tinha um arteterapeuta. Eu era meio que a parte administrativa. Fazia o link entre a empresa e a equipe e fazia a coordenação geral. E aí, mais um aprendizado para... Tudo que eu fiz na minha vida, eu entrei muito sem pesquisar. Né? E uma coisa importante, outra aspas... Como eu não tive, e eu acho que a maioria das pessoas, né, que está assistindo aqui, não tem esse suporte familiar e esse ambiente corporativo. Né? Pessoal, Sebrae. Eu entendo hoje que o Sebrae, ele é a mãe, o pai, é o suporte que a gente não tem quando a gente não tem ninguém na família. Então, nesse intermediário de cantar, de abrir empresa e tal, teve uma época que eu praticamente morava no Sebrae. Então, todo dia eu estava lá, fiz todos os cursos que você imaginar. E uma sugestão, comece dos básicos. Então, tem as palestras de 1 hora. Geralmente são gratuitos, né? Tem as palestras de 1 hora, aí depois... aumenta para alguns cursos de 4 horas, depois cursos de 1 semana. Eu não sei como é que está hoje, mas deve estar no mesmo formato. E o ápice ali do Sebrae é o curso chamado Empretec, que é o que você passa uma semana lá. Tá? É sensacional. E você passa uma semana de imersão, onde você vai treinar as competências do empresário. Mas você diria que foi aí nesse momento que você se descobriu o verdadeiro empreendedor? Porque uma coisa é ser orgânico, é ser sentimento. Outra coisa é você ir para a papelada, para o aprendizado, para as técnicas. Você se sentiu mais empreendedor ou realmente o empreendedor quando você começou a frequentar o Sebrae? Na verdade, hoje eu entendo que foi aí que eu entendi o que era ser empreendedor. Mas desde 14 anos de idade, quando a gente é profissional liberal, né, quando a gente não tem a CLT, eu nunca tive a carteira assinada na minha vida. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a minha carteira só tem minha foto e meu polegar. Sei. Mas, não que isso seja bom ou ruim, mas foram escolhas. Mas quando você é profissional liberal, você vai ser empreendedor. Não tem como. Só que a gente não entende isso. Né? Inclusive, hoje eu estou vendo a possibilidade da consultoria para terapeutas e para... Meu filho é consultor de empresas. E a gente entendeu isso, eu entendi desde aquele momento. Quando você é profissional liberal, você é empreendedor. Não tem como não ser. O seu produto é o conhecimento. Mas, enfim, foi no Sebrae que eu entendi o que era empreender. A teoria junto com o direcionamento da prática. Né? Foi uma virada de chave muito grande. E aí, o que é que muda especificamente na sua forma de fazer eventos e de cantar? O profissionalismo. Você entende profissionalismo, você entende métodos, você entende processos. Você sai do amadorismo, você sai da volutividade, da simplesmente vontade. Você sai de ser um trem sem freio para ser um trem com freio, com acelerador, com um maquinista parando no lugar certo, entendendo que você não vai ganhar tudo, entendendo que... E uma coisa, vender, e você é uma equipe, né? Então você tem que vender, você tem que administrar, você tem que dizer... E aí eu entendi que vender é a arte de levar não.
Uhum. E aí quando você entende a importância da força de vontade, é onde você entende que a diferença entre a teimosia e o sucesso é você entender a hora de parar. Né? Você tem que ter força de vontade, você tem que ir. Só que você também tem que chegar o momento de parar. Você não pode comprar todas as Desviar as brigas. Você rotas tem e que por outros refazer caminhos. rotas, recalcular, expandir o seu pensamento, as suas possibilidades. E aí, entrando para a parte terapêutica, não existe livre-arbítrio total. A gente não faz o que quer, a gente faz o que sabe que existe. Então, você só pode tomar uma decisão baseada no que você conhece. Claro. Aí, quando você conhece mais coisas, você tem mais Você possibilidades vai de tomar criando um repertório. repertório. Inclusive do que não fazer. Que foi o que eu comecei falando aqui. Mas aí você falou que, a partir desse momento que você se envolve com a organização de eventos dentro de empresas, e percebe que tem lá um núcleozinho, um departamento, né? Sei lá, tô hipoteticamente imaginando que você tenha visto esse departamento, esse grupo de pessoas que trabalha com gente, né? Com essas relações na empresa, com as pessoas e tudo mais. E aí você despertou, vou estudar isso aqui, vou por aqui. Mas daí para a terapia, para se tornar um terapeuta, para trabalhar com hipnose, foi quanto tempo? Eu comecei a ter interesse por pessoas, assim, comportamento, desde da época da faculdade. Que em música a gente pagou 3 ou 4 disciplinas de psicologia. E eu já achei massa e sempre li a respeito. Quando eu comecei a entender que tinha o treinamento corporativo, eu comecei a me aprofundar mais nessa área. Eu não entendia muito, mas eu tinha o básico ali para direcionar os treinamentos. Na pandemia, quando parou tudo, assim, você não tinha o que fazer. Você tinha que ficar dentro de casa e isoladinho. Quietinho. Então eu já tinha o hábito de ler antes da pandemia. Então separar um horário para ler. Coisas diversas. Na pandemia só me restou ler e estudar. Qual a diferença? Ler assuntos diversos e estudar assuntos focados. Então, tinham vários cursos online, né? Que foi o boom dessa coisa do online. Eu comecei a separar vários cursos. Cursinho de 60 horas, de 80 horas e tal. E veio eu tinha visto um vídeo, uma entrevista de um cara chamado Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo moderno, né? Sim. Um pensador moderno, entrevistando um cara chamado Pyong Lee, que até aquele momento eu não sabia quem era. Aí depois eu descobri que ele tinha participado de Big Brother, enfim. E era hipnólogo e tinha esse showzinho de hipnose e tal. Muito bacana a entrevista com o cara, aquilo ficou guardadinho ali. E aí eu vi hipnose, pô, parece interessante. Vou fazer o curso. Aí marquei lá, fiz o curso online. O curso foi terrível, horrível o curso, muito ruim. Mas eu vi que aquele conteúdo era muito interessante. Abrir uma portinha para você. Um portona, assim, né? Uhum. Pô, que bacana isso. É interessante. E aí passei a pesquisar mais. Quando flexibilizou, eu fiz um curso de hipnose também, só que desonline. Desonline também Presencial. conhecido como presencial. Sim. E aí, pô, que bacana isso. Hoje eu vejo que aquele curso era muito fraco. Mas também me abriu 1 milhão de possibilidades. E aí, nessa pesquisa, eu descobri a hipnoterapia, fui fazer a formação, e aí eu também estava numa vibe de transição de carreira. E isso é muito interessante também. Não sei se muita gente compactua com esse pensamento, mas eu sempre, por causa do Sebrae, eu sempre tive um pensamento a longo prazo. Então, hoje, com 48 anos, eu fico imaginando como eu vou estar, o que eu vou fazer com 50, com 60. Eu preciso me preparar agora, né? Porque as coisas não são tão rápidas. Então, você com 20 anos, você tem que se preparar para os 30 e assim, mais ou menos marcado por décadas, como eu vejo, né? Então, eu já estava numa migração de carreira, não queria trabalhar com evento. A música nunca deixou de fazer parte da minha vida, né? Ela passou a ser, infelizmente, um hobby. Uma coadjuvante. E eu preciso confessar uma coisa com dor no coração. Não só a música, mas eu entendi em algum momento que a arte, ela é muito cruel com as pessoas no geral, mas ela ainda é muito mais cruel com as pessoas idosas. Uhum. Porque quando você olha no mainstream, quando você olha você não vê pessoas de terceira idade, você não vê, né? E você vai no dia a dia, é que essas pessoas não são contratadas, entendeu? Aquele visual ali, ele não é valorizado.
isso talvez mude no futuro, porque a gente está tendo uma população muito mais, com a idade muito mais avançada hoje. É a maior parte da população. Mas eu entendi aquilo e fiquei triste com isso. Eu queria ser músico para sempre. Continuo sendo, mas informalmente. E aí, nessa migração de carreira, não queria mais trabalhar com um evento corporativo e queria essa profissão que eu pudesse trabalhar com, digamos, com a força mental. Né, com inteligência, com cognitivo, trabalhar com informação. E aí a coisa do terapia veio bem a calhar. Caramba. Eu meio discordo de você, porque eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, no campo das artes, a gente vai ficando muito mais apurado. Sim. Um dia desse eu estava assistindo a gente não fala mais DVD, né? É audiovisual. Mas, enfim, é um show numa plataforma. Na verdade, não era um show, é uma apresentação. Inclusive, hoje eu fiquei sabendo que eu sou ouvinte, a pessoa que mais escuta João Gomes no YouTube. Eu recebi uma notificação do próprio YouTube. Por conta desse álbum, o álbum Dominguinho. Dominguinho, eu vi. É bem bacana, que é inclusive. JP, Mestrinho e João Gomes. E João. E eu acho que o João Gomes ele está fazendo aqui uma abertura para falar também do empreendedorismo. Sim. O João Gomes, o músico, ele está numa fase de vida excepcional porque ele se permitiu se abrir, né? Isso. Então o João não é mais aquele cara que veio do interior e que canta um determinado segmento musical. Hoje ele está sendo convidado pelo Seu Jorge. Seu Jorge gravou um vídeo pedindo para cantar com ele, para fazerem um projeto juntos. Isso. Um dia desses eu estava escutando ele cantando bossa nova. Sim. Quer dizer, totalmente diferente. Então, mas voltando para essa coisa do show, né, desse projeto, desses 3 músicos, eu vi o Vanucci. Sim, Vanucci. Que é um cara, assim, das antigas, e ele estava dividindo ali aquele momento com um menino, que não é tão menino assim, que agora eu esqueci o nome dele, mas ele é percussionista. Sei quem é. Gilu. Gilu, sim, né? sim. Gilu sim, são sim. de 2 gerações. Mas quando você fala assim, mas na música, nas artes, eu acho que não. O que eu percebo é que tem muita gente nesse campo da arte que reclama demais. Sim, reclama também. porque não está sendo contratado, reclama porque não está sendo chamado, não está sendo lembrado. Mas é preciso movimentação na vida. É verdade. Se você não se movimenta, você não vai ser visto, infelizmente. É verdade, total. E aí, total. eu discordo de tudo. Assim, a experiência da idade, ela ao longo da história sempre foi muito valorizada, né? A questão é que é o seguinte, não só na música, mas em todas as outras profissões, o mercado ele cada vez mais está tendendo. É uma dinâmica da vida. Então, por exemplo, o aparelho mais novo é o melhor. Sim. Nem sempre é. Às vezes é o mais moderno, mais cheio de funcionalidades. Exatamente. Então, é um comportamento social desse momento. Então, a gente não valoriza essa experiência, esse mais velho, em detrimento ao mais novo. Porque o mais novo, a remuneração é inferior, a experiência é inferior, então quem contrata vai poder ali de alguma forma forjar, não no sentido pejorativo, moldar. Mas moldar a sua necessidade, entendeu? Uhum. Então, isso diminui esse mercado. Entendi. Entendeu? No jornalismo vai muito no jornalismo, que é a nossa área, vai muito nesse sentido. É isso. Né? A gente vê, né, em alguns países da Europa, por exemplo, as redações cheias de gente de cabelo branco. Isso. Né? Mais da terceira idade ou na melhor idade, o que você quiser. A nomenclatura que você quiser. Mas eu acho que na música e nas artes, não. Eu acho que quanto mais, né, é verdade, mais tempo fica mais estrada, apurado. Fica mais apurado. Mas vamos voltar. E só um minuto. Não que seja o mais novo melhor, não tem isso. Entendeu? Não existe. Mas também você não pode priorizar os extremos, só um ou só outro. Quando você mistura, é a combinação perfeita, porque você tem a experiência com a força de vontade, com a determinação, com a inovação. Entendeu? Então são os contrapesos ali. Isso vai enriquecer qualquer tipo de negócio. Você, Leandro Silva, sentiu medo em algum momento nessa transição, nesse novo olhar, nessa nova trajetória, nesse novo caminhar, assim, disse, opa, vai ou não vai? Eita, será que? Ou não? O tempo todo. E aí, puxando um pouquinho da fala do terapeuta, né? O medo é normal. É um motorzinho, né? O medo, se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui, porque a gente ia sair de casa e atravessar a rua. O carro não vai me matar. Pô, acabou, virou estatística. Então, a gente precisa ter medo.
A questão é, o nosso medo não pode nos engessar, É verdade. entendeu? Nos impedir. Nos impedir. O medo é para dizer, meu irmão, talvez isso. E aí você repensa, você cria uma estratégia, né? Eu aprendi que você precisa ser extremamente pessimista no planejamento e extremamente otimista na realização. Por que você tem que ser pessimista no planejamento? Digamos que você vai construir uma ponte. Eu tenho que pensar em todos os cenários possíveis para aquela ponte cair. Eu tenho que me preparar daquilo. Então, tem que ser pessimista na preparação, no planejamento. Na realização, vamos e vai ter que funcionar. Entendeu? Então, eu sempre tive medo, continuo tendo até hoje. Mas eu vou lá e, meu irmão... A gente conversa com medo da gente, né? A gente tá Vamos. dirigindo o carro, deixa o medo no lugar do lado, né? No assento do passageiro e diz, ó, a gente vai conversando aqui, a gente vai dialogando, mas tu vai comigo. O medo tem que ser nosso amigo. É verdade. O que que a hipnose realmente faz e o que é que ela oferece às pessoas? A gente está vivendo um mundo, eu poderia usar a palavra caótico, conturbado, que na verdade até cabem, mas eu vou dizer que é um mundo diferente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que está mexendo com todo mundo, está mexendo com a pessoa de mais idade, está mexendo com mais novinho, com as pessoas da meia idade. O que que a hipnose pode de fato oferecer a qualquer pessoa? Eu concordo quando você diz caótico, tá tudo certo também, viu? Porque é isso, tá diferente, mas tá muito louco, assim, as mudanças estão muito rápidas. A hipnose, ela não é nada mais que uma capacidade natural do ser humano e que foi dado o nome de hipnose. Desculpa. Só que em algum momento da história da humanidade, toda a movimentação, todo o adoecimento era atribuído puramente ao corpo físico. Não se sabia que pensar tinha esse poder de alterar a realidade ou até a fisiologia do ser humano. Do momento que se entendeu isso, até hoje, muita coisa mudou, muita coisa foi pesquisada. Então, por exemplo, o nosso pensamento, ele é fluido. Só um adendo. A hipnose não é uma terapia. A hipnose é uma característica natural do ser humano. Existem terapias que usam a ferramenta hipnose, para deixar muito estabelecido. O nosso pensamento, resumidamente, nosso pensamento é fluido. Por exemplo, se eu falar aqui para você agora de manga, por exemplo. Se você é uma pessoa que trabalha com comida, você vai pensar na manga fruta. Se me lembrei da casa do meu pai e da minha mãe, que tem um monte de mangueira. Pronto, só e que a gente consome muita manga. É uma delícia. Só que se você trabalhasse, por exemplo, com costura, com moda, você ia pensar na manga de camisa. É verdade. Entendeu? Se você fosse uma pessoa, digamos que da nossa idade, e pensando numa época de 5ª série de colégio, manga é a pessoa que está mangando do outro. Então tem várias, certo? Então o que acontece? Quando você tem um estímulo, né, seja uma palavra, seja um pensamento, a sua mente ela vai começar a produzir pensamentos em série. Por exemplo, você pensou, quando eu falo manga, você pensa na manga da casa da sua mãe, e aí você de repente pensa na sua mãe, de repente, minha mãe, meu pai, e de repente eu tenho que ir na casa, e esse pensamento é fluido, ele vai levando a conexões, certo? Pronto. O que a técnica da hipnose faz? Ela faz com que você fique focado num pensamento sem ter essa fluidez natural. Então, por exemplo, você que está aí assistindo agora, você não lembrava, mas você tem um pé direito. E o seu pé direito, ele está encostando em alguma superfície. Pode ser no chão, pode ser num sapato. Imediatamente, você vai pensar nisso. Você vai direcionar sua atenção para isso. Então, a técnica da hipnose, ela vai favorecer essa atenção focada em algo deliberadamente. Como isso funciona? Isso vai funcionar tanto para a hipnose de entretenimento, né? Que é aquilo que você vê uma pessoa que come uma cebola e pensa que é uma maçã e tal. Isso não é um poder, não é o controle da mente, entendeu? Como tem nos filmes. Não é uma coisa perigosa. E aí, por exemplo, de toda a sua história de jornalismo, e você que está vendo aí agora no futuro, em algum momento, seja lá o que for, você já viu qualquer notícia ou qualquer manchete dizendo que alguém cometeu um crime ou que alguém fez alguma coisa errada porque hipnotizou alguém? Impossível. Nunca. E aí de onde vem o medo das pessoas? Porque eu vi no filme. Será que você acredita mesmo
que o filme, aquilo é verdade. Outro dia eu tava assistindo um filme que o cara veio no carro e pulou uma montanha, desceu, nem o carro quebrou, nem a maquiagem da mulher, nem o cabelo saiu do lugar. E aquilo você acha que é mentira, mas a hipnose você acha que é verdade, entendeu? Então é tudo mito. Então a hipnose é só a capacidade de você focar em algo. Então ela serve tanto para entretenimento, tem shows de hipnose sensacional, como ela serve de suporte para terapias, que é aí onde entra a minha parte. É a hora do Amostrado Explica, eu vou ler aqui porque é bem interessante. Planejar com pessimismo e executar com otimismo. Essa foi a frase dica, sugestão do nosso Leandro Silva aqui no Recife Amostrado. Na hora de planejar, minha gente, pense em tudo que pode dar errado. Isso vai ajudar você a estar preparado para os desafios que vão aparecer com certeza. Na hora de colocar a mão na massa, entra o otimismo. Aí é ele que te move, ele que te faz ir para frente, ele que faz as coisas acontecerem, né? O otimismo. Equilibrar realismo e esperança pode ser diferencial para o seu negócio. Então é isso, vamos voltar a ouvir e a conversar com Leandro Silva aqui no nosso Recife Amostrado. Seria você acessar o inconsciente das pessoas por meio dessa técnica, desse método, dessa ferramenta? Então, isso é uma explicação. Só que hoje, né, depois de estudar neurociência, depois de várias pós-graduações em neurociência, eu entendo que isso é uma explicação, mas ela tem várias falhas. Digamos que é o seguinte, falando em terapia, o ser humano, ele quer fugir da dor. Sim. Certo? Então, sempre que algo, digamos que se essa aqui estiver quente, se eu tocar aqui, primeiro eu vou tirar a mão, depois eu vou pensar no que aconteceu. Isso é um reflexo. A tristeza, a ansiedade, elas são reflexos emocionais. Então, quando algo que você vê ou quando você pensa te entristece, você quer sair daquele pensamento. Certo. E aí tem duas questões. Primeiro, o fato de você não pensar naquilo não resolveu aquilo. Aquilo vai continuar na sua mente. Você vai escamotear, você vai colocar embaixo do tapetinho. Mas aquilo não sai da sua mente, certo? E o fato de você não ficar naquilo, você fugir daquilo, que é o ímpeto natural do ser humano, não lhe dá a oportunidade de resolver aquilo. Você vai estar sempre fugindo dessa dor, dessa angústia, dessa tristeza. E a hipnose ela vai servir para que você se mantenha focado naquilo, para que você possa resolver aquilo. Fazendo analogia, quando você vai num dentista, se você está com um dente ruim ou está inflamado, seja lá o que for, ele vai te dar uma anestesia, porque ele precisa mexer naquilo. Sim. Mas ele não pode mexer naquilo com dor. Sim. Você não pode fugir da cadeira. Sim. Né? Então ele vai anestesiar para que ele possa mexer naquilo. Seria mais ou menos com essa intenção. Então, lembra do que eu falei do fluxo do pensamento? Então, em vez de quando você pensa numa coisa ruim, você já quer pensar em outra coisa. Mas você fugiu daquilo. Então, com a técnica, você vai manter-se naquele pensamento, você vai manter-se naquela ideia adoecedora, e o terapeuta vai poder trabalhar com você pontos cegos, para que aquela ideia, aquela compreensão, você tenha. Lembra que eu falei no começo, você ampliar horizontes, você ter outros pontos de vista. No momento que você vê aquilo de outra maneira, a sua fisiologia muda. Sabe quando você... Poxa, não gostei daquela pessoa. E você cria toda a imagem daquela pessoa só porque viu ela. De repente você conhece ela. Poxa, eu pensava que você era não sei o quê. Imediatamente a sua ideia daquela pessoa muda. Vai mudar. A sua fisiologia muda. Você era repulsa, agora você quer. Então, uma ideia muda a vida de uma pessoa. Agora, em termos de prática, fala pra gente, cita casos em que a hipnose pode ser aplicada e resolver aquilo. Por exemplo, fibromialgia, que foi a coisa que me veio à cabeça. A hipnose, ela é capaz de tratar e até de curar uma fibromialgia, por exemplo? Então, em alguns casos, e isso é bem interessante, a fibromialgia, por exemplo, é um diagnóstico, é um pseudodiagnóstico. Porque você não tem um exame que determine. Certo. Né? São sintomas que São você vai vai atribuindo. ser avaliado, né? Nível de dor, grau de dor. Exatamente. Eu não tenho fibromialgia, mas eu convivo com pessoas que têm. Não, tem muita gente que tem. O que acontece? Eu preciso explicar um pouquinho para chegar nessa compreensão. Outras coisas. Por exemplo, o ser humano,
É natural, quando você tem medo de alguma coisa, a gente só tem duas reações: é lutar ou fugir, certo? Então, por exemplo, um animal acuado, se ele está sentindo ali medo, ele vai ou lhe atacar ou ele vai fugir. Uhum. Ou ele vai travar de medo, Uhum. certo? Essas reações, elas despertam alterações fisiológicas. Certo. Então, pupila dilata, coração Sim, acelera, sim. pressão Arrepia, aumenta, né? arrepio, você Tudo. fica tensionado. Sim. Então, muitos adoecimentos que não são fisiológicos, eles são de ordem emocional, né? Porque existe ali uma ativação de medo o tempo inteiro. Aquela história do Uhum. pensamento fica ali, você nem sabe o que é, né? Então, a técnica da hipnose e a hipnoterapia, você vai entender esse conflito emocional, né? E você vai poder resolver esse conflito consequente. Isso resumidamente, muito, muito, muito. Então, esse sintoma fisiológico, ele, né, vai embora. Então, por exemplo, trazendo para a questão do empreendedorismo. Às vezes, você a pessoa que estuda tanto, mas não consegue pôr em prática. Ela está sempre fazendo curso, não acredita no potencial dela. Ou a pessoa que tem uma equipe, mas ela briga com todo mundo e não tem o que a gente chama de inteligência emocional, né? E ela, por mais que ela saiba o que fazer, mas ela não consegue, né? Por exemplo, uma terminologia que se usa muito no empreendedorismo é uma sigla chamada CHA, é CHA, conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, conhecimento é saber o que fazer, habilidade é saber executar e atitude é executar de fato. Só que a maioria das pessoas, ela sabe o que fazer, que é o conhecimento, ela sabe executar, que é a habilidade, mas na hora de efetuar, na hora de executar, ela não consegue. É uma trava. Entendeu? Então, a hipnoterapia ela pode resolver isso para destravar. Ou a pessoa que é tão mansinha, que é tão boa que é besta, Uhum. não consegue controlar a equipe. Ou a pessoa que briga com todo mundo. Ou a pessoa que tem medo o medo tá sempre na frente, entendeu? Então, a hipnose, com a hipnoterapia, com a hipnose, a gente consegue resolver isso. Palavras assim simples. Mas me diga uma coisa, você como empreendedor, como é que você utiliza as suas redes sociais? Que a gente precisa falar sobre esse aspecto aqui, Total. porque é uma coisa muito forte na vida do empreendedor, né? Aprender a divulgar os seus serviços, o famoso pato, né? Eu acordei pensando nisso. Pato? A gente precisa ser pato, a gente precisa dizer que o nosso ovo é o maior, tá. né? O da galinha, e é menos nutritivo do que o da galinha. Mas o pato, ele sai lá fazendo o alarde dele, né? Nem sei se isso na vida real é a prática, mas é a imagem que a gente tem dessa história, desse mito, dessa historinha. Como é que você divulga você nas suas redes sociais? Como é que você faz? Isso é bem complicado, eu confesso, porque a rede social é adoecedora. Eu costumo dizer que é a rede antissocial. Porque você tem todo mundo, mas você não tem ninguém, né? A rede social, todo mundo mente, mas todo mundo acha que não mente. Todo mundo sabe que não está falando a sua verdade, mas todo mundo acha que o outro está. Então, aquilo que você falou no começo da entrevista, a gente só mostra o sucesso, a gente só mostra as coisas boas. E é muito, não é nem o sucesso, a gente mostra um fragmento do que a gente quer que as pessoas achem de nós, né? Eu nem comprei aquele prato, mas eu pedi emprestado da mesa do lado para tirar uma foto. Sim. Entendeu? E aí entra na questão ética, né? Porque você não pode divulgar qualquer coisa. Como terapeuta, você não pode. Existe um crime legal que é a prática de curandeirismo. Você não pode sair por aí dizendo o que faz, o que acontece. Então eu preciso entender da questão ética, da questão legal e da questão moral. É como os médicos, os dentistas, os Exatamente, terapeutas, né? Essa turma de saúde que cuida de alguém, que cuida da saúde de alguém, seja mental ou física, precisa ter muita atenção. Muito Advogados, cuidado. eu acho que também, né? Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque, assim, no mundo virtual você encontra todo tipo de coisa boa, mas você encontra todo tipo de lixo, entendeu? E é interessante porque hoje em dia o critério de avaliação de quão bom é um profissional é o número de seguidores. Exatamente. Meu irmão, isso é inconcebível. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Você está falando uma coisa, história, eu me lembrei de uma amiga que me contou que tem uma unidade de saúde, uma unidade de ensino
de nível superior que contrata os professores a partir do número de seguidores que ele tem no Instagram. Pronto. Olha que coisa maluquinha. Olha o nível que a gente chegou enquanto sociedade. Não é pelo conhecimento científico, não é Nada. pelo número de congressos Nada. que você participou da sua produção científica, não. É pelo número de seguidores, Nada. tá? Ok. E quando você entende a dinâmica da rede social, é que você vê o quão nocivo é isso. Porque o que vira meme na rede social? É o que é divertido, é o que é estranho, é o que é diferente, são as coisas bizarras, Uhum. entendeu? É a informação fácil, é a 5 dicas para não sei o quê, o que a imprensa não quer lhe contar. Esse o sensacionalismo é o que faz... Mas aí É o que você vai mais mantém longe. o quê? Você mantém quais as redes sociais que você usa? Eu sei que você tem Instagram. Eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube, né? E tô tentando ir para o TikTok agora. Certo. Não vou fazer dancinha, mas, certo. né? Então talvez no futuro eu já esteja com outras redes, mas eu tento manter o equilíbrio do conteúdo. Você mostra Entendeu? o que qual é o seu trabalho, como é que você atua, onde Isso. você atua, com muita responsabilidade ética, como você disse. E trazendo sempre a consciência de que eu não faço milagre, remédio não faz milagre, que toda mudança depende do cliente, do paciente. Nós somos só facilitadores. E nesse processo você teve que aprender, por exemplo, a editar, a fotografar, o Equipe bateu forte aí. E você executou as coisas sozinho ou você chamou colaboradores, contratou? Como é que foi? Como sempre. Equipe. O tempo todo. O tempo todo. A gente tenta, e é interessante isso, porque como a rede social é uma coisa, entre aspas, nova, a gente não tem muito recurso financeiro, você tem que dar conta de tudo. E você vai errando muito, você faz layout feio, você faz vídeo feio. Mas, cara, faça. Faça. E bote na rua, entendeu? Comece de como der para começar. Você tem que começar, certo? Porque você pode passar 50 anos aprendendo e esperando a melhor oportunidade, o melhor jeito, e vai estar ruim. Não Isso adianta. que você está trazendo aqui de fazer, né? Faça. Faça. É o conselho que você daria também para quem está pensando em migrar de profissão, de área? Também. Simplesmente vá? Não, simplesmente vá não. Aí é diferente. É diferente. No quê? Não, porque veja, o fazer também, só para finalizar, chega um momento que você tem que delegar. Entendeu? Quando você precisa delegar, é quando você está crescendo. Só que mesmo para delegar, você precisa entender minimamente o que você quer para direcionar os profissionais. Né? Então hoje eu consigo delegar muita coisa, né? Mas eu faço muita coisa ainda. E o conselho para quem quer fazer essa migração de carreira, nisso eu tenho certeza que não errei. Porque é o seguinte, eu não simplesmente puxei o freio de mão e mudei o rumo. Eu fiz planejado. Então, por exemplo, eu trabalhava como músico e aí não parei de trabalhar como músico para trabalhar com evento. Eu fui ali, a minha renda maior era da música, era total da música, então eu fui aprendendo, fui trabalhando com evento. Então, a partir do momento que essa renda foi equiparando e passou a ser superior, eu fui deixando um e fazendo o outro. A mesma coisa, só que isso não é do dia para noite, não é em meses, é ali leva um tempo. Sei. Entendeu? Você precisa, e aí onde está a questão? E agora lembrando que eu falei no começo, antes de trabalhar com os eventos, eu já estava no Sebrae. Foi isso. Porque eu já tinha essa noção de você saber quanto você ganha, saber quanto você gasta, trabalhar com planilha. Então, hoje, por exemplo, uma coxinha que eu compro na rua, isso vai para minha planilha. Todos os gastos que eu tenho, né? E aí, para você poder saber até onde você pode ir investir, até onde você pode deixar de fazer uma coisa ou outra. E entender se aquilo é para você ou não. Né? Então, tem que ser com planejamento. Não dá para fazer de qualquer jeito. Leandro Silva, neste caminho, a última e derradeira pergunta. Quais são seus planos para o futuro? Você pensa em ampliar seus atendimentos, oferecer cursos, investir em outros formatos de conteúdo? O que é que você está pensando, planejando, pelo menos? Tem muitas ideias. Você está fazendo uma graduação, uma nova pós-graduação, não é isso? Talvez eu já tenha até terminado nesse momento. Tá. Porque o pessoal do futuro... O pessoal do futuro, você que está no futuro. Então, a palavra de ordem é aprender sempre. Aprender sempre e você vai tendo ideias e vai testando. Então, a questão do produtos digitais, de fazer cursos que tem uma escala muito grande. Então, você fazer um curso presencial, você tem uma limitação. Você fazer um curso online, você tem uma escala maior. Né? Então, trazendo para o assunto de empreendedorismo,
é você entender e pesquisar maneiras de rentabilizar o seu negócio. Então, eu continuo atendendo como terapeuta, mas eu penso em dar consultoria tanto para terapeutas como para empresários na parte de inteligência emocional, de saúde emocional. Então você pode dar cursos online, você pode ter uma série de possibilidades dentro do ofício que é terapeuta, dentro da formação que é pós-graduada em neurociência. É divulgar a própria neurociência, é fazer pesquisa na área de neurociência. Então, eu tenho muitas ideias de pesquisa, por que a gente pensa o que pensa, enfim, uma série de coisas. Então, respondendo a sua pergunta, é diversificar, né? Então, trabalhar com Colocar curso, com mais produtos na atendimento, com cesta, né? palestra, com pesquisa, enfim. O que o corpo aguentar, mantendo a saúde, Vamos embora, né? e o que puder, e o principal, assim, fazer algo que agregue valor e que ajude pessoas. Isso é o principal, né? É você fazer uma coisa que você goste. Então eu tive muita sorte na minha vida que eu consegui fazer coisas que eu gostava e que me sustentam, né? E que me sustentam. Mas tudo que você for fazer, isso tem que se voltar para a sociedade enquanto benefício, enquanto melhoria. E aí, se você conseguir deixar a vida de uma pessoa melhor com o que você faz, cara, Já você tá valeu a bem. pena, né? Você tá bem, assim, entendeu? Suas redes sociais, Minhas redes sociais, endereços. tanto Instagram, quanto YouTube, quanto TikTok, quanto Redes do Futuro, Leandro Silva Terapeuta. Ok. Leandro Silva Terapeuta. Prazer em recebê-lo aqui, ouvir sua história, né? Conhecer mais ainda desse mundo. E aí a gente volta num próximo episódio trazendo um novo empreendedor, uma nova empreendedora. Para você que curte, para você que nos acompanha, divulga, manda para os amigos, faz aquela como é? Caetituar, né? Não é catitagem, não, é caetituar. É fazer a divulgação. Essa palavra eu aprendi com Lenine, Essa eu que não é conhecia, a divulgação, né? Pode ser ampla, pode ser um a um, mas enfim, faz isso por nós, porque aqui a gente soma junto com você. Esse é um produto da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Na produção, na redação, Emerson Saboia, Admilson Rufino, que está ali nos pitocos, né? O caba que faz a edição. Rafael, qual é o teu sobrenome, Rafa? Rafael Bandeira é o nosso fotógrafo. Então, aquelas fotos maravilhosas que você acompanha é do Rafael Bandeira. E é isso, gente. A gente volta num próximo momento. Até lá, então.